Você já parou para pensar com qual idade as varizes surgem? Esse é um problema da geração 40 a mais, de idosos, ele só acontece em mulheres, mas com que idade surgem as varizes propriamente dito? Vou te dizer que hoje as varizes surgem cada vez mais cedo e elas não são exclusivas de pessoas mais idosas ou acima dos 40 anos, não. Para a gente entender isso, a gente vai explicar algumas coisas para você. Primeiro, por que as varizes têm surgido mais cedo? Por que as pessoas têm tido varizes mais precocemente? Por causa das mudanças nos nossos hábitos. Hoje as pessoas passam mais tempo sentadas, têm menos atividade física, o sobrepeso e a obesidade é uma realidade, o sedentarismo é muito comum e a exposição a hormônios começa ainda mais cedo. Todos esses fatores combinados são fatores predisponentes para o surgimento das varizes. Então as varizes têm aparecido cada vez mais cedo. Mas a gente precisa lembrar que a variz ou as varizes são uma doença de origem genética essencialmente. Então, a maior parte do surgimento e desenvolvimento das varizes está associada à sua genética. Então, aquelas pessoas cujos pais, as mães, os irmãos, as tias, toda a família tem varizes, já operaram várias vezes de varizes, elas são mais susceptíveis, elas têm uma tendência maior a apresentar essas varizes ainda mais jovens. E isso é uma coisa intrigante. Eu já acompanhei pacientes onde eles tinham uma genética para varizes grandes, mas para poucos vasinhos, e já atendi grupos de famílias onde existia uma tendência maior a vasinhos do que a varizes grandes. Isso também são características genéticas. E isso traz uma outra pergunta e uma outra reflexão para a gente. Essas varizes estão surgindo mais cedo e elas voltam habitualmente? Sim, as varizes, elas tendem a voltar constantemente. É óbvio que isso vai depender de vários fatores se você está se protegendo e mudou os seus hábitos, mudou o seu estilo de vida. Mas o mais importante aqui não é saber se as varizes vão voltar ou não, mas sobre o que você está fazendo para prevenir o surgimento de varizes. Hoje em dia, o tratamento atual para varizes requer uma intervenção quando necessária, seja por cirurgia, por aplicação, por laser, mas um plano de manutenção e acompanhamento para que os primeiros vasinhos ou as primeiras varizes, quando surgirem, já sejam diagnosticadas, já sejam tratadas, evitando assim a evolução do caso e muitas das vezes evitando vários tratamentos e várias cirurgias na sequência. Tem uma coisa aqui que eu acho muito importante da gente dizer. Existem alguns marcos na vida das nossas pacientes que são marcos aonde a insuficiência venosa e o surgimento de varizes são mais importantes. O primeiro marco que eu chamo a atenção é quando a mulher entra e inicia o seu ciclo menstrual. Ela entra na puberdade e começa a ter os seus ciclos menstruais regulares. É muito comum nessa fase a gente ter alterações hormonais e também fazer uso de estrogênio, uso de pílulas anticoncepcionais. Tanto a produção endógena, sua produção própria de hormônios, quanto o uso de anticoncepcionais favorece o surgimento de varizes. Então, quando chega lá por volta dos 20, 25, dependendo da sua tendência e dos seus hábitos de vida, você pode apresentar varizes. O segundo pico importante para o surgimento de varizes na vida da mulher é durante a gestação, quando ela acaba engravidando e constituindo a sua família. A gestação é um fator independente para o surgimento de varizes. Então, a própria questão hormonal, a posição do feto sobre a veia, constipação e todos os hormônios que acontecem na gestação favorecem o surgimento de varizes e vasinhos. É muito raro uma mulher passar pela gestação sem desenvolver, mesmo que em pouca quantidade, alguns vasinhos. E o terceiro marco que eu chamo a atenção é durante a perimenopausa, que é um período também de muita mudança, onde os hormônios se alteram de maneira errática e causam vários problemas, e também é um momento onde muitas das vezes há necessidade de fazer uma suplementação, e essa suplementação com hormônios também pode ser uma causa importante de dor na perna e ressurgimento das varizes. As varizes podem surgir em qualquer faixa etária, desde a mais tenra idade, lá por volta dos seus 20 anos ou até na adolescência. Tem um pico sim, por volta dos 30, 40 anos. Podem surgir também no pós-menopausa. E o que vai determinar isso? Primeiro, a sua genética. Mas a sua genética, ela não é algo que te condenou a ter essencialmente. Porque além da genética, você precisa ter hábitos ruins para que esse surgimento seja mais rápido. Então a mudança no estilo de vida, se você já tem varizes, você precisa ter um estilo de vida mais saudável, com atividade física, com caminhadas, com alongamento, usando meia elástica e fazendo um acompanhamento contínuo com o seu cirurgião vascular. As varizes não têm idade para aparecer, nem sexo, nem época, mas o tratamento adequado e o acompanhamento com um profissional responsável de sua confiança vai evitar que você seja submetido a várias cirurgias, que tenha
tenha um aspecto estético que não te deixe confortável ou que te leve para um risco de complicações decorrentes das varizes. Se você gostou desse vídeo, mande para alguém que também precisa saber que varizes não é só coisa de idoso, não. Muito obrigado.